Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Irmãos, hoje eu quero compartilhar com os irmãos algo que há um ano atrás, onde eu fui, ministraram sobre esse tema e foi uma semente que caiu num campo fértil. Naquele dia ela me aquebrantou, sabe? O tema era sobre honra. E o que eu quero compartilhar com os irmãos é sobre a questão também de... Existem várias formas de honrar o Senhor, né? Mas essa palavra que caiu no meu coração, que me aquebrantou naquele dia, era sobre honra, sobre a primícia. A primícia, o primeiro fruto. O sábio Salomão deixou escrito em Provérbios 3:9. Está escrito assim: honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de todos os teus rendimentos. E se encherão com fartura os teus celeiros, e assim como transbordarão de vinho os teus reservatórios. Então, nessa noite onde eu estava, eu fui em Curitiba, na base do Comando Águia, que é um comando de avivamento, né? E nesse dia era um apóstolo convidado que foi pregar naquele lugar. Ele falou sobre vários temas, mas ele entrou nesse também. Então, ele começou a ministrar e ele falando sobre honrar o Senhor. E isso começou a me aquebrantar de uma forma dentro daquele lugar. E tocou muito fundo no meu coração essa questão. Sabe, então eu percebi que o Senhor ele estava falando comigo. Então, quando eu estava voltando no ônibus para casa depois daquele dia, exatamente neste dia, era do dia 17 ao dia 21, que era o evento lá em Curitiba. Hoje é dia 20 de julho. Então, se fosse um ano atrás, eu estava lá hoje. Um exemplo, dia 20, né? Então, falou muito forte sobre honrar o Senhor, né? Uma coisa é a gente trazer o nosso dízimo e entregar no altar, na casa do Senhor, para que haja mantimento na minha casa. E a outra situação é você honrar o Senhor com a primícia. O primeiro fruto. Só que o primeiro fruto você não entrega no altar. Você entrega na mão do sacerdote. Irmãos, faz um ano que eu ouvi essa palavra, eu estou me arrepiando aqui em cima do altar. E tem mudado a minha vida. Eu queria compartilhar com os irmãos algo que eu estou vivendo. Faz um ano que eu ouvi a palavra e estou praticando ela. Irmãos, um ano atrás eu não tinha dinheiro para ir lá no evento. E eu peguei e senti de Deus de ir e parcelei no cartão a passagem do ônibus. Lá tinha estadia, tinha tudo. Eu parcelei tudo no cartão porque eu não tinha dinheiro, eu estava apertado. Passei 3 anos apertado financeiramente de um jeito que os irmãos viam. Meu carrinho vinha um carrinho velho pra caramba ali. E não conseguia trocar, não ia. Mas algo virou a chave naquele dia na minha vida. E o Senhor começou a trabalhar na minha vida, foi mudando dia a dia. E eu ouvi aquela palavra ela caiu no campo fértil e ela frutificou na minha vida. Eu queria compartilhar mais um versículo com os irmãos. Está em Ezequiel 44:30. Está escrito assim: o melhor de todos os primeiros frutos e de todas as contribuições que ofertares será de propriedade dos sacerdotes. Dará, pois, a eles a primeira porção da tua refeição de massas, de cereais moídos, a fim de que haja bênçãos sobre as vossas casas. Amém? No livro de Romanos 16:11, está escrito que se a primeira parte da massa você entrega ela como oferta, primícia, é santa,
toda a massa é santificada. Amém? Eu queria compartilhar com os irmãos essa palavra, porque durante a semana eu vi lá que era a minha escala. E o Senhor começou a falar ao meu coração sobre a questão da primícia, de você honrar o Senhor com a primícia. E como era o meu dia de vir no domingo, eu falei, mas eu não vou falar sobre isso, né? Vai falar sobre primícia. E semana inteira o Senhor ministrando ao meu coração sobre a primícia. E a palavra vinha ao meu coração e me aquebrantava. Eu falei, não, mas eu vou ter que falar, não posso fugir. Porque foi bênção na minha vida e eu quero que seja bênção na vida de vocês. Orem ao Senhor e peça para o Senhor ministrar sobre o coração de vocês essa palavra, essa primícia. Amém? Porque assim, o dízimo, ele traz a bênção sobre a casa do Senhor para que haja mantimento. O pastor, a pastora, eles cuidam do dinheiro, eles investem no reino. Mas a primícia, ela é entregue não no altar, mas na mão do sacerdote. E são dias específicos de entrega, não é qualquer dia. São dias que portais estão abertos para receber. Amém? Eu queria compartilhar essa palavra com os irmãos porque foi bênção na minha vida, irmãos. A minha vida, ela mudou muito do que eu era um ano atrás e agora o dia de hoje. O Senhor, ele tem me abençoado. Porque eu ouvi a palavra e estou praticando ela. Então eu queria compartilhar com os irmãos essa palavra que seja bênção na vida de vocês também, assim como está sendo na minha vida. Amém? Aquele que pode se ajoelhar, se prostrar, se puder ficar sentado, de pé. Vamos agradecer ao Senhor por mais esse dia. Amém? Pai Santo, Pai amado, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Pai, queremos te louvar por mais esse dia, Pai, por essa oportunidade, Pai. Pai amado, Pai querido, que essa palavra que eu compartilhei, Pai, ela possa, Pai, cair em campo fértil, Pai. Que o Senhor possa ministrar aos corações dos meus irmãos, Pai, aquilo que é a Tua palavra, Pai, praticar ela, Pai. Pai amado, Pai querido, eu te peço também, Pai, abençoa, Pai, cada família aqui, Pai, representada, Pai, que o Senhor possa abençoar, Pai, em nome de Jesus, Papai, as famílias, Pai, as casas, Pai, abençoa os nossos pequeninos, Pai, os nossos filhos, adolescentes, Pai. Eu te peço, meu Pai, que o Senhor possa enviar anjos e arcanjos acampar ao redor deles, Pai. Cerca eles, meu Pai, com uma redoma de fogo, Pai. Livra, Pai, de todo mal, Pai. Livra do terrorista, do assaltante, Pai, da pessoa endemoniada, Pai. Pai amado, que o Senhor, Pai, possa ministrar os nossos corações nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, Pai, o Teu Filho amado, Pai. É que eu oro, Paizinho, e te agradeço, Pai. Amém, Senhor. Louvado seja o Teu nome, Pai. As palmas louvam ao Senhor. Santo de Israel, queremos te agradecer, Pai, pela oportunidade de ver aqui, Pai, Teu Filho, Pai, Pastor Valdir, Pai Santo, nessa restauração, desse caminho, Pai. Senhor, o trouxe de volta, Pai, desse AVC, Pai Santo, continue ungindo ele com a saúde espiritual, mental, fisiológica, Pai, abençoa ele como um canal de bênção para o seu povo aqui nessa noite, Pai, queremos compreender, queremos captar, queremos, Pai, ruminar a Tua palavra, Pai, porque a Tua palavra protege, a Tua palavra purifica, a Tua palavra abençoa, a Tua palavra é viva e eficaz, Pai, queremos a Tua presença, que é a Tua palavra, em nome santo de Jesus Cristo Nazareno, amém, amém, amém. Obrigado. Amém, irmãos? Obrigado, filho. Não sei quanto todos sabem, mas eu sofri um AVC em 2023 e segundo a ciência, é no mínimo 3 anos para ocorrer o segundo, mas não vai ocorrer no nome de Jesus. Mas tem dia que eu acordo assim com a cabeça, não sei explicar. Graças a Deus estou bom, tô bem, né? Eu faço caminhada, minha filha pega no meu pé, e grande parte fico lá no quarto, fico estudando, lendo Bíblia, livros, 15, 20 minutos, que descansar 40 minutos, uma hora e meia, mas estou bem melhor, graças a Deus. Eu estava falando com o Rodrigo, meu filho, o pastor Rodrigo, que eu queria compartilhar algumas experiências aqui com a igreja, né? E Demar, quando você fala aqui para nós, não é que você fala, será que falo, não vou falar? É que a tua palavra me faz entender que é isso que Deus está dizendo para nós. Quando você fala uma palavra honra ao Senhor.
E de algum tempo atrás, Deus tem inquietado também minha alma, minha mente, meu coração para compartilhar algumas coisas. E compartilhando algumas coisas, queria que você abrisse comigo a palavra de Deus no livro de Esdras, capítulo 1. Nós vamos ler alguns textos, ver aqui um pequeno filme, né? E entender que Deus está aqui, está com essa igreja, está com esse ministério, e Deus tem grandes coisas para nós, grandes coisas. E você que está debaixo deste temor de Deus, cuja responsabilidade, o Rodrigo como filho pastor, a minha nora também, Karine, também a Dani, minha esposa, pastora, nós sabemos que um dia temos que prestar contas a Deus, temos que orar pelo rebanho. O rebanho ser abençoado, nós também somos abençoados. Olha o que diz aí no livro de Esdras, capítulo 1. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Jeremias, espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é de Judá. Amém? Segura aí. Dá um pulo lá no livro de Isaías, capítulo 45. Amém? Capítulo 47, vai. Perdão, 44, último versículo. O último, Isaías, capítulo 44, versículo 28, que é o último versículo. Quem diz de Ciro é meu pastor e cumprirá tudo o que lhe apraz, dizendo também a Jerusalém, sê edificada, e ao templo funda-te. Capítulo 45. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela sua mão direita, para abater as nações diante de sua face, eu soltarei os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Amém? Espírito Santo, ministra nossos corações, fala, entendendo, Senhor Deus, que somos homens e mulheres. Através de Jesus somos vencedores. Estamos aqui para aprender também, Pai, colocar em prática as premissas daquilo que tem feito em nome de Jesus. Amém? Olha para o teu irmão à direita, à esquerda, e diga assim: como é que você está? E pergunta assim: você entendeu o propósito da sua própria vida? Pergunta para ele. Agora pergunta assim: você realmente está vivendo o propósito da sua vida? Hã? Eu quero nesta noite compartilhar com vocês, usando esse texto aqui de Esdras capítulo 1 e Isaías capítulo 44, versículo 28, 45, versículo 1, aprendendo a vencer nos nossos propósitos. Mas antes, porém, eu quero que meu filho, pastor Rodrigo, passe para vocês alguma coisinha do passado, que eu não vou pregar, eu quero apenas compartilhar experiências. E ao compartilhar experiências, eu usei aqui um papel para relacionar algumas coisas, né? Algumas coisas, e a exemplo daquilo que o Edmar tem dito, falou aqui, tem sido bênção, de um ano para cá mudou a vida dele, mudou. Eu quero que vocês aprendam também, entendam também, que quando você tem foco na palavra de Deus, entendendo o propósito de Deus na sua existência, algumas coisas vão acontecer. Vamos lá, pastor Rodrigo. E o tema neste ano é a mente renovada. Os mais novos, sabe aonde fica esse lugar aí ou não? Hã? Alguém sabe ou não? Hã? Aonde? Na frente, né? Que bom. Sabia, Fernando? Sabia, mas... é aí na frente aí, ó.
Né, dona Neuza? Vamos lá? Ó, hoje tá assim, ó, tá mudando. Vamos lá? Olha, ontem essa jovem aqui, hoje uma senhora, que é a vovó, que a Raquel esteve em casa. Ontem, né? Sexta-feira. Sexta-feira, Raquel. Ela já vovó, ela e a Patrícia. A Patrícia gostava e gosta, ela está numa fundação, né? É dona Neuza? Você ia falar. A Patrícia gosta muito de comer pé de galinha, gente. Ela morou aqui um tempo, a igreja cuidava, mas sim, ela tem um problema mental. Continua lá, pastor. Olha, quem é essa aqui? A Silvana é vovó também? Que bom, Que bom ali. Então, vamos lá, Rô. Olha aí, ó. Pastora lá. As crianças, vão lá. Aqui, ó. Essa aqui é a Silvana, filhinha dela, e a vovó hoje, tá? Vamos lá? Olha, a igreja era ali, ó. A garagem. Ó, Catinha, aqui, ó. A garagem, a gente se reunia. É uma longa história isso daí, tá? Ali a caixa. Um parênteses aí. Uma vez, pregando aqui, veio o pastor Vanderlei Carceliano. Não sei se vocês conhecem, clica no YouTube, é muito amigo da gente. Ele morava no Cruzeiro do Oeste e pregou 3 dias aí, depois saiu daqui, ia comer uma pizza aqui na República Argentina, uns 200 metros, parou o carro. Sim, senhor, sim. Espírito, vou falar. O que foi, pastor? O Espírito de Deus me diz que se vai ter uma igreja nessa rua. Só ore e agradeça. Não vai ser fácil. E fiquei orando, e aconteceu o que aconteceu. Vamos lá, pastor Atena, aí, ó. Olha aqui a construção da igreja. É uma outra história, ali estou eu, né? Passamos lutas. Tinha um pedreiro que combinamos com ele começar aqui, dava A, B, C, D, X, comida para casa e tudo mais. No final, já depois de alguns meses, queria me colocar na justiça. Não tem problema, vamos. Tinha tudo contrato e lá eu chamei uma testemunha que era a dona Neuza. Dona Neuza, naquela época, trabalhava no Ministério do Trabalho. E o pedreiro ficou boquiaberto, né? Como testemunha, viu que estava fazendo coisa errada e depois teve que sair daí. Olha que luta. Vamos lá? Olha, como é que era? Uma vez, encontrei aqui na frente, o que foi, Rodrigo? Um maço de cabelo com velas. Tinha uma pessoa entrando ali, olha ali, ó. Vamos lá? Comunidade Evangélica Rei das Nações, a CEF é a associação, continue serem. Olha, aqui que era aqui, ó. É aqui, ó, tá vendo? Aqui, olha aí, ó. Olha só, lá tá, acho que o Daniel. Vamos lá? Olha só, jovens, vamos lá? Olha lá, ó, Serem. Aí, ó, o Davizinho, você viu? Olha como é que era a igreja. Aí, ó. Gente, foi difícil terminar a parte de cima. Como foi difícil. Lá em cima, havia crosta de cocôzinho de pomba, mais ou menos assim, uns 2, 3 dedos. Muita coisa. Que dificuldade. Vamos lá? Olha só. Aos poucos, vamos lá. E a gente sempre orava do lado. Agora aí, um vídeo. Ó. Tem alguém falando aí. Cadê o vídeo? Visitantes, queria dar as boas-vindas a todos. Vocês estão na casa de Deus, na casa do Pai. Sejam bem-vindos. Recebam o nosso convite para voltar aqui, para estar junto com a gente, louvando, adorando a Deus, ouvindo a sua palavra, tá? Todos sejam bem-vindos no final. Nós damos um abraço em cada um de vocês. Amém? Vamos lá, continue aí. Olha só, de lá a gente veio para cá. Olha lá, o Reinaldo lá. Olha. Aí, ó. Olha lá.
que era lado de fora. Os fundos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Vamos lá, o próximo. Para vocês entenderem a mensagem de hoje. Olha, sabe onde que é aqui? Alguém sabe onde que é aqui ou não? Em casa? Tem certeza? Lá é em casa mesmo. Não havia casa do lado esquerdo, do lado direito. É hoje. Hoje é assim, ó. Vamos lá. Hoje é assim. Vamos lá. Hoje é dentro de casa. Ó, aquela menina de lá que nós, aqui ó, essa aqui, no passado, essa aqui que esteve em casa antes de ontem. Oi? Tem um apartamento dela, está fazendo faculdade, tem filhos e a vovó. E tem um problema muito sério, existencial, social, principalmente na família. Hoje está aí, está na igreja, tá? Lá em Floripa. Vamos lá. Ó, alguém sabe o que isso daí? O que é? Cataratas do Iguaçu, né? Alguém sabe lembra quando é que ela foi descoberta, não? Alguém sabe? Lembra? Ela foi descoberta em 1542, se não me falha a memória, pesquisa depois aí, com um espanhol chamado Álvar Núñez Cabeça de Vaca. Ele estava indo lá para
Paraguai, estava descobrindo, descortinando, ficou encantado. Santa Mônica, que coisa linda, e chamou de Santa Mônica. Hoje sabemos que mudou, né? Já havia aqui centenas e centenas de índios guaranis. Aí, em 1884 para 1889, veio para cá, dali de Guarapuava, equipes militares e fundaram aqui um distrito. E depois houve uma caminhada que hoje é Foz do Iguaçu, porque em Guarani quer dizer Encontro dos Rios. Por que eu sei disso? Por que eu sei de Alvar Nunes Cabeça de Vaca? Porque Alvar Nunes Cabeça de Vaca escreveu um diário. Tá? Eu estou fazendo, daqui a 30 anos ou 40 anos, sei lá, a gente não vai estar mais aqui, eu deduzo eu, só se Jesus voltar com poder e glória, né? Mas o ciclo da vida é esse daí. Fiz 67, daqui a pouco 70 e tudo mais. Daqui a pouco, como falava João Carlos Marques, como é que é, Rodrigo? É assim, né? Opa, Deus vem e nos chama e vamos com Ele. Mas quando eu passo aqui essa história que nós começamos lá, do outro lado da rua, vocês viram aqui como era antes. Tudo isso aqui é fruto da oração, gente. Aqui embaixo, lá em cima, e como é que estamos hoje, tem muito a ver com aquilo que o Edemar disse. E é isso que eu quero compartilhar com vocês quando lemos aqui no livro de Esdras capítulo 1 e Isaías capítulo 45. Então isso é uma história. Vamos lá na próxima. Alguém sabe o que isso daí ou não? Os estudantes aí, sabe? Lembram? Em João, Não, isso aqui é o seguinte, isso aqui se encontra no Museu de Londres, foi achado em 1887 também, que é o chamado cilindro de Ciro. Esse Ciro aqui que acabamos de ler. Ciro, ele foi um imperador do maior reino existente na antiguidade, na Ásia. Maior, menor. Ele foi um grande imperador. Mas olha que diz a história sobre Ciro. O avô dele, chamado Astíages, ele era rei do Império Medo. Eram povinhos aqui e acolá que se reuniram e levantaram Astíages como o imperador. Aí, Astíages, o imperador, teve um sonho, que um dia um neto dele nasceria e tomaria o reino do seu avô. O que foi que aconteceu com Astíages, o imperador? Tinha alguns filhos aqui e acolá, e tinha uma filha chamada Mandane, que casou com um homem lá da região próxima e teve um filho chamado Ciro. Ele teve perguntas aqui a colar para os magos. Os magos falaram assim, olha, é esse daí que um dia vai tomar teu reino. O que ele fez? Ele mandou um homem chamado Harpago. No primeiro instante, quando nascer o meu netinho, dá o sumiço nele. Dá o sumiço nele. E deu. Mata ele. Só que ele não matou o Harpago. Sabe o que Harpago fez? Levou para as montanhas e encontrou um cuidador de ovelhas, chamado Mitrídates, e cuidou e chegou dizendo, olha, consumi, tudo bem, matei. Passam os 10 anos, Astíages olha o semblante dessa criança, se conhecem, mas espera aí, parece comigo, assim assado. Aí ele vai pedir contas do seu funcionário, Harpago. Não, eu não tive coragem de matar. Ah, é? Sabe o que o rei Astíages fez? No primeiro momento, pegou o filho de Harpago e matou perante assim um banquete. Foi um vexame, uma humilhação. A única coisa que Harpago teve é coragem, nem chorou de pegar os pedaços da criança, juntou e enterrou, mas guardou no coração aqui uma vingança. E passaram-se anos e anos e anos.
Ciro cresceu, distante do avô Astias. E o que foi que aconteceu? Na primeira instância, houve uma revolta no Império de Medos, Astias, que era chamado Império Aquemênida. Aí o que aconteceu? O próprio Hárpago elaborou uma revolta e pegou Ciro para ir contra o avô. E realmente o avô ficou preso, ele cuidou bem, mas perdeu a batalha e se tornou-se então Ciro o Grande. Ciro o Grande, imperador do reino Aquemênidas. Eu não vou entrar em detalhes com vocês sobre isso. Mas esse Ciro, que a história geral diz, mandou escrever isso aqui, ó. E ali tem letras cuneiforme da Cádia, né? Ali consta os primeiros pensamentos de direito humano, está ali. E esse Ciro daqui, que é conhecido na história mundial, um dos historiadores que viveu 100 anos antes de Jesus, chamado Heródoto, depois Xenofontes, conta também essa história e diz, tudo isso foi verdade, tá? Agora, o mais incrível que esse Ciro que escreve isso daí, que é o mesmo Ciro que nós estamos lendo aqui, em Esdras capítulo 1, é aquele que Deus usa Isaías, capítulo 45, para dizer, esse Ciro um dia vai nascer, esse é o Ciro, o meu ungido. Uma outra tradução diz assim, é o meu pastor. Agora, absurdo que é o seguinte, foram quase 150 anos antes de Ciro nascer. Quem profetiza isso é Isaías, no ano 630. Quando Ciro vai nascer, 570, 560 por ali, e 539 ele vai tomar quem? Tomar o Iraque, hoje, de Saddam Hussein, que no passado foi a Babilônia, que você lê aqui, na palavra de Deus. Estão me entendendo? Aí você vai perguntar assim, mas pastor Valdir, o que essa história tem a ver com aquilo que foi passado aqui? Dali, do outro lado da rua, a gente veio para aqui, aquela casinha que eu tinha e a casa hoje. E quando o Edmar compartilha essa história, o que tem a ver? Gente, primeira coisa, o povo de Deus não queria nada com Deus. O povo de Deus só queria saber da bênção. E o povo de Deus brincava com as coisas de Deus. Quando saíram lá do Monte Sinai, da Terra Prometida, e vieram para aquele local ali, deu quase que 940 anos, e Deus está falando, mas no ano 730, Deus usa o profeta Isaías, um dia vai nascer um homem, qual será chamado Ciro, ele é meu pastor, meu ungido, vocês vão ver o que ele vai fazer. E se você olhar no livro de Reis, no livro de Crônicas, você vai ver o que esse povo fez, principalmente Ezequias, principalmente Joaquim, abusavam da bondade de Deus, brincaram das coisas de Deus, não entenderam o propósito de Deus na vida deles, cujo propósito Deus fez, tirá-los lá do Egito para a Terra Prometida, mas agora não. Por exemplo, Manassés mandou matar filhos dele queimados. E outras coisas absurdas que eles realizavam. E Deus sempre usava profetas. Deus sempre usava sacerdotes. Olha, se aprumem, se endireitem. Deus é zeloso, Deus é bondoso, mas Deus é juízo, Deus é fogo puro. Aí Deus usa também Jeremias, capítulo 50, capítulo 25, capítulo 33. O que vai acontecer? Vai acontecer que Deus usa Jeremias e diz, olha, um dia o meu povo será levado a cativo. Está lá em Jeremias. A um país chamado Babilônia. Todos eles vão para lá. Para quê? Para começar a aprender a dar valor na minha palavra.
E às vezes a gente não entende por que está passando, porque está passando por duas coisas. Porque não entendeu o propósito na nossa vida e brinca com as coisas de Deus. Isso é sério, gente. Isso é sério. E aqui a gente vai entender o que Deus faz conosco, o seu povo, a exemplo de Esdras, porque entendamos o propósito da nossa existência. Uma coisa que a Tânia diz assim: gente, eu não sei se eu nasci para ser mamãe, mas eu tenho certeza que meu propósito é ser vovó. Tenho uma paixão por esses netos, sem distinção deles. Amo esses netos. Sábado para domingo, ou sexta passado, nas férias, é fazer o quê? Brincar de pijama lá em casa. Noite de pijama. E ela está lá, passando um filminho para eles, aí o vovô Cadica vai lá, faz batatinha, faz isso. Ela desce, faz pipoca, sobe, o vovô vai lá, faz... Ama esses netos. Eu não sei se eu nasci para ser mamãe, mas tenho certeza. Não, eu sempre nasci para ser mãe, até quando eu era solteiro, eu falava, você não tá, mas eu ia ser mãe. Mas ela força o seguinte, ó, eu tenho certeza que eu nasci para ser vovó. Vovó. Gente, e às vezes nós nos indagamos, por que eu não consegui isso, consegui aquilo? Nós precisamos compreender na nossa existência como homens e mulheres de Deus, que congregamos numa casa, a exemplo daquilo que Demar está entendendo. A vida dele deu uma mudada de um ano para cá, gente, começando a entender o propósito de Deus na vida dele. A existência de Deus no seu comportamento. E aqui quando a gente lê no livro de Esdras, capítulo 1, Esdras começa a escrever dizendo o seguinte: olha, no primeiro ano do rei Ciro, agora Ciro é rei. Ciro é chamado Ciro o Grande, muito conhecido. Ele vai lá, ele entra na Babilônia, hoje Iraque, e ele consegue então destronar Nabucodonosor. E a primeira carta que ele diz, que ele manda escrever, é isso aqui, ó, no seu edito, ou edito, né? Esdras capítulo 1, versículo 1. Vamos lá ler? No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias. Olha que Deus fala através de Jeremias capítulo 1, versículo 11. Alguém pode ler aí ou não? Jeremias capítulo 1, versículo 11. Parece que é uma visão diferente. O que diz? A palavra de Deus. Jeremias capítulo 1, versículo 11. Jeremias não viveu no tempo de Ciro. Mas olha que está aqui essa escrevendo. E a palavra de Yahweh veio a mim, indagando: o que está vendo, Jeremias? Ao que respondi: vejo o ramo de amendoeira. Então, explicou: viste bem, porque eu estou vigiando a fim de que a minha palavra se cumpra. Amém. Estão entendendo, gente? Não é maravilhoso isso? Essa palavra vigiando é isso que Deus fala para Jeremias, e Deus dá resposta. No hebraico, a raiz é shokfek, que significa, fica em alerta, hein? Olha a minha palavra, não brinque com ela, não brinque com ela, não brinque com ela. Fica em alerta. Se eu disse que vou fazer, eu vou fazer. Se eu disse que vai acontecer, fica em alerta. E Deus faz isso através de Jeremias. E o povo brincava com Deus. Aí Deus fala para Jeremias, e Jeremias fala ao povo: ande na presença do Senhor, caminhe com o Senhor, entendam o propósito que o Senhor Deus tem na vida de vocês. Não foi à toa que Ele tirou nós, lá do Egito. Ele nos fez caminhar lá para o deserto, ficamos lá, mas entramos na terra prometida, está aqui, ó. E naquele contexto ali, sabe o que tinha acontecido? Israel tinha se dividido, 10 tribos, ou 10 estados, lá para o norte e 2 para o sul, Judá e Benjamim. E Deus pega Isaías e fala para Isaías, profetiza isso, 150 anos antes de Ciro existir. Por que estou falando para vocês, gente? Lembra aqui, quando passamos para vocês, a gente se reunia lá, do outro lado, e a gente ouviu aquela palavra de um homem de Deus: Pastor Valdir, Deus vai te dar uma casa, uma igreja nessa rua,
nessa rua. E estamos aqui hoje. Sabe o que eu entendo isso, gente? Você entende o propósito de Deus? Se Deus falou que vai acontecer, você crer, você pediu, vai acontecer, gente. Ontem, quinta-feira, eu saí daqui, eu peguei uma carona com o Ivo, depois estava ali também seu filho, Israel, e também estava a Cate, lá na casa da mãe dela. Eu estava conversando com Israel. O Israel é fruto do entendimento de um propósito, que uma mulher queria ser mamãe, um homem queria ser papai. Havia algumas dificuldades, eu me lembro perfeitamente. Quase 19, 20 anos atrás, eu me lembro bem, me corrija, Cátia, me corrija, Ivo, estou equivocado. Tinha um casado, mas não podiam. Aí ela vem a única, no dia das mães, vendo um culto, porque ela creu no poder da oração, entendia o propósito da vida dela. Ser mãe, ser mamãe. Passam-se 19 anos, 20 anos, está aí, ó. Israel, menino bonito, inteligente, né? Estudioso, que um dia vai viajar pregando o evangelho como estamos viajado. Ela entendeu, ele entendeu. O pai está aí, compreendeu, porque compreendeu o propósito da vida, entendeu. E o que significa propósito? O que significa propósito? Propósito significa intenção, propósito significa fazer algo, é um objetivo principal que guia com ações e decisões. Pergunta para quem está ao teu lado, você tem propósito na vida? E na palavra de Deus, nós precisamos entender que Deus tem propósito com a gente, gente. Deus tem propósito com a gente. Deus tem propósito como família, Deus tem propósito com muitas e muitas áreas. Segundo lugar, esse homem chamado Esdras sabia que Deus tinha um propósito com ele e com o povo de Israel. Esse homem chamado Esdras está lá na Babilônia. Ele entende que é um propósito de Deus. Aquilo falado por Jeremias e Daniel também, só que leva muito tempo para a gente começar a falar e tudo mais, mas que estava terminado o quê? Os 70 anos do cativeiro. Aí se você for ver lá no capítulo 3, abra bem capítulo 3, versículo 10. Esdras, capítulo 7, versículo 10. Esdras, capítulo 7, versículo 10. Esdras 7, versículo 10. O que diz aí? Esdras havia dedicado a sua vida a estudar e a praticar a lei do Senhor, e a ensinar todos os seus mandamentos ao povo de Israel. Gente, estou entendendo? Esdras é sabedor da questão que estão passando. É sabedor daquilo que Ciro, imperador, Ciro, chamado Ciro o Grande, na história geral, ele foi imperador de 44% da população mundial, gente. Era toda a Ásia, ali onde tem o Irã, onde tem hoje Paquistão, muito grande, 44% da população mundial. E agora, Esdras, um homem de Deus, entende isso, começa a compreender o significado do propósito de Deus na vida dele. Ele busca o quê? A ter uma motivação existencial. Olha o que diz o texto, que ele propôs o coração aonde? A buscar a Deus, gente. A buscar a Deus. A conhecer mais em profundidade o princípio da palavra de Deus. Um dos princípios que o Edmar começou a conhecer um ano para cá. Qual é o princípio, Edmar? Honrar o Senhor. E agora, nesse momento, Esdras compreende isso, ele começa a praticá-lo, porque você vai fazer uma análise que ele é direto lá da ascendência de Arão. Ele é direto. Então ele sabe disso, tem convicção disso, mas ele tem uma motivação de aprender, de buscar, de praticar e de ensinar. Pergunta para o teu irmão, qual tem sido a motivação da sua vida? Pergunta para ele. Queridos, a motivação aqui, não vou também falar muito sobre isso, mas é muito extenso.
a motivação pelo menos tem um eixo de 3 bases. Primeiro eixo nas 3 bases é a nossa necessidade. Nós temos motivações ou motivação de buscar alguma necessidade. Uma necessidade básica é você se alimentar. Uma necessidade básica é você tomar água. Uma necessidade básica é você se vestir. É uma necessidade básica. Segundo ponto, dentro da motivação nós temos carência, que é diferente da nossa necessidade. Nós temos a carência, que são sentimentos que falta alguma coisa dentro da gente. E na nossa carência sentimental, a gente procura casar aqui, acolá, namorar aqui, acolá, ou comer isso, comer aquilo, para agradar fulano e beltrano, que a gente não vai de bem com ele e com ela. Ou temos uma carência de comer, para inconscientemente encher aquele vazio. Então, nas nossas motivações, nós temos a nossa necessidade, a nossa carência. E, em terceiro lugar, nós temos sonhos que quase caminham de mão dada com nossos propósitos. E a motivação da gente, ela implica nesse eixo, que são a necessidade, carência e sonhos e propósito. Mas grande parte de nós não temos tido motivação na vida porque nós pensamos que estamos fazendo isso, fazendo aquilo, e nós estamos dentro de uma igreja, damos nosso dízimo, oferta, e falamos assim, acho que lá em casa, eu acho que na minha profissão, lá na minha empresa, acho que eu não nasci para isso. Alguém já pensou assim ou não? Acho que eu errei fazer isso. Errei fazendo isso. Estou errando. Alguém já pensou ou não? Hein, Emerson? Já pensou? Acho que eu não nasci para isso. Eu não sei fazer isso. Não dá nada certo. E, gente, quantas e quantas vezes... Sabe por que a gente estava reunido ali? Dona Neuza há de lembrar. Porque pintou um lobo no nosso meio, Rodrigo também de lembrar, tínhamos 60 pessoas, esse lobo deu sérios problemas, gente. Sérios problemas. Sérios problemas. E naquela época eu fiquei devendo para o Kamal Osman, que era do Islã. Fui lá com muita humildade, entendendo o princípio que na frente da honra vai o quê? A humildade. Seu Kamal, assim, assado. Não, pastor, sei que vai pagar. Graças a Deus, pagava, devia ele em dólares. Devia em dólares. Sabe onde a gente se reunia, gente? A gente chegou a se reunir lá no Sindicato dos Motoristas. Se reunia, eu era presidente do conselho de alunos, pais e alunos, ali naquele colégio no Campo de Iguaçu. A gente se reunia lá. A gente se reunia quando estava construindo aqui do lado, aqui. Estava fazendo o quê? Sabe o quê? Fazendo churrasco. Sabe o que aconteceu? O churrasqueiro pediu, pastor, não tem jeito de mandar alguém lá em casa aqui, 200 metros, buscar assim assado. Aí um jovem, eu vou. Pega meu carro, o carro do churrasqueiro. Demorou, gente, demorou. Fomos atrás. O que aconteceu aqui pertinho, aqui, 200 metros. O jovem, coitado, estava aprendendo a dirigir, bateu o carro no churrasqueiro, no muro da casa do churrasqueiro, caiu o portão, caiu o muro, entortou o carro. O que a gente teve que fazer? Deu lucro no churrasco, teve que, pega aqui e conserta teu muro, conserta teu portão, conserta teu carro. Aí eu fiquei, Deus, não estou entendendo, Deus. Qual o propósito, Deus? Aí veio de uma maneira suave, Cicia, né? Filho, você não falou que quer depender de mim? Isso é terrível, isso é difícil, gente. Isso é difícil. Entendendo o propósito, mas as motivações vêm. Como veio ali, o lobo pintou, ficamos com 5 pessoas morando ali. Construindo aqui, de novo, que dificuldade. Mas numa noite estou pregando aqui, um grupinho pequeno, assim, assado, aí para um carro de uma jovem, à noite, óculos escuros, chora, um jovem senhor também, termina, tchau, desde o louvor,
Deus do louvor. Termina, vai, e aqui a gente sai, e de repente nós queríamos fazer aquele churrasco para poder fazer um muro aqui, ó, que era tudo aberto. O que acontece? Eu estou aqui, todo mundo sai, está aqui um gato pingado, chega um jovem pastor, aquela senhora que chama, quer falar contigo. Pois não, eu cheguei ali, não sei porquê, eu sou espírita, mandou o motorista dela do carro pegar um baita de um carrão, pegar uma bolsa, ó, Deus mandou entregar para você. Naquela época era, sabe quanto? R$2.000. Tchau, Deus te abençoe, que bom, mas não sei por que Deus mandou fazer isso. Na hora contei, orei, pulamos de alegria, chamei a tesoureira, na época, se não me falha a memória, era a Leandra. Aqui, conclusão, esse muro aqui, e naquela época também havia aqueles palanquinhos, é fruto disso, gente. Deus faz isso, olha que Deus está fazendo aqui usando Esdras. Deus está dizendo, tinha dito para o povo dele, né, ó, ande comigo, não quer andar? Um dia vocês vão sair daqui de Jerusalém. E levou eles lá, mais ou menos, como se fosse daqui no Rio de Janeiro. Daqui no Rio de Janeiro. Toda a população, praticamente. Toda a população. Ficaram 70 anos lá. Se você for ler Jeremias, Deus fala para Jeremias, diga a esse povo se casarem entre vocês, tá? E diga a esse povo que um dia, 70 anos, eu vou voltar, eu vou libertar. Foi onde esse nosso Deus tinha usado o quê? Tinha usado Ciro, há 250 anos atrás. Aí termina os 70 anos, houve o propósito de Deus, houve uma motivação de Esdras buscar a Deus, ensinar a Deus. Agora todo o povo está saindo lá da Babilônia, estão retornando para Jerusalém. Para quê, gente? Primeira coisa, tinha ido uma leva com Zorobabel, e a segunda leva com Esdras. Sabe para quê? Primeira coisa é reconstruir, reformar o templo. O templo era o coração onde o povo rendia-se a Deus. Você vai ler no capítulo de Esdras, no livro de Esdras, livro de Neemias, que o povo fica tão contente que é um louvor de choro e alegria ao mesmo tempo. O que eu aprendo aqui, sabe o que é? Depois da motivação, que Deus está usando para dizer o seguinte, ó, vocês vão lá, reconstruam o meu templo. Você vai ver capítulo, não vou ler isso aqui, que é muito, muito comprido. O edito que o próprio rei da Síria tinha feito, né, para que o povo de Israel, e a história geral conta isso, dizendo, podem voltar para lá. Aí Esdras faz um apanhado e vai 42.000 pessoas retornam para Jerusalém, carregando sabe quanto? Aproximadamente 300 milhões de dólares. Diz o texto, 515 quilos de ouro puro. Multiplica isso vezes 315 mil reais, 320 mil reais o quilo de ouro. Voltam. A única situação, se você for ler capítulo 8 de Esdras, ele sabe disso. Ele fala assim, então, apregoei ali um jejum na beira do rio Ava para nos abençoarem na nossa caminhada. E diz o texto lá que eles jejuaram e entendeu que a boa mão de Deus estava conosco. O que nós fazemos aqui na igreja, no mínimo 2 vezes ao ano? Jejum no primeiro semestre e jejum no segundo semestre. É isso que Jesus disse. Que é muita casta na nossa vida, do nosso propósito só sai com jejum e oração. Daqui a pouco a gente vai colocar aqui na frente o menorá. O menorá, o símbolo da igreja cristã não é a cruz. A menorá está falando lá no livro de Êxodo. Se fosse fazer um símbolo mais próximo, seria um peixe. Um peixe, o didaquê fala do peixe. Que o nome do peixe significa Jesus Cristo, Senhor Salvador. Por quê? Porque quando após a ressurreição de Jesus, eles se reuniam, olha, hoje vai ter uma peixada lá na casa do pastor, na casa do Valdir, na casa do Ayrton, ou seja, vai ter reunião de oração. Mas passam-se os anos, principalmente no ano 303, 330 aproximadamente,
tem um imperador que muda algumas coisas. Tá? Então nós somos uma igreja cristã, cristocêntrica, que utiliza desses artefatos para trazer à memória, entendimento, como os egípcios, os israelitas passaram, e para que nós possamos caminhar entendendo há um propósito de Deus na nossa vida. Temos que ter motivação de buscar esse Deus, compromisso em honrá-lo. Temos que entender que quando Deus levanta Esdras para voltar para Jerusalém, uma caminhada de quase 1.000 quilômetros, 900 e pouco, com mais de 40 mil pessoas, sabe o que é? Levaram 4 meses, 4, 5 meses, sabe o que é? Para reconstruir o templo. E sabe o que eu aprendo aqui? Relacionamento. Relacionamento, gente. Custe o que custar. Deus tirou você, lá que fala em Colossenses 1,13, nos transportou do império de Satanás para o reino do seu Filho, o reino de amor. Sabe para quê? Está lá em Apocalipse 1,6, para fazer de você rei e sacerdote. Relacionamento. Só que relacionamento com Deus não acontece assim no piscar de olhos, estalar de dedos. E vocês vão ver aqui no livro de Esdras que eles chegam em Jerusalém e leva 7 meses. E, gente, o que acontece? Quarto lugar. Sabe o que acontece? Levanta-se inimigos. Você vai ver no livro de Neemias, levanta também o Sambalat. Mas aqui no livro de Esdras, levanta inimigos. Gente, entenda uma coisa. Quando você compreendeu o propósito na sua vida, o inimigo vai se levantar contra você. Em todas as áreas, emocionais, financeira, familiar, em todas essas áreas. O inimigo não quer que você tenha relacionamento com Deus, não quer que você dependa de Deus, não quer que você sinta a glória de Deus, mas você tem que ser um basta. É isso que Esdras tinha entendido na sua vida, quando, capítulo 7, versículo 10, ele se dispôs, colocou o coração a entender Deus, o propósito de Deus, a buscar-se Deus, a ensinar, e o seu comportamento dizia: Deus está conosco, nós vamos vencer. É aqui, gente, olha, vocês viram como era na igreja antes, lá no passado, como era aqui no começo, que dificuldade. Hoje estamos aqui, não vamos parar por aí, gente. Pequeno adolescente, eu, Rodrigo, Dona Neuza, também caminhamos e oramos aquele local. E Deus usa depois. A Karina como nora, a filha da gente também, e como pastora. E foi aí, gente. Está aí, ó. O carro nosso está aí, ó. E agora já estou orando por esse local aqui, ó. Sabe para quê, gente? Fazer aqui o quê? Um local de oração, gente, esse terreno aí. Um local de oração, não sei que lá, ou construir para cima também, fazer alguma coisa de ensino. Gente, sabe por quê? Porque a palavra de Deus vai nos dizer o seguinte. Pergunta que quero fazer para você. Pergunta para quem está do teu lado. Você verdadeiramente conhece o teu Deus? Você conhece o Deus que você serve? Você conhece o Deus que você serve? Eclesiastes capítulo 8, versículo 4. Alguém pode ler para nós lá, Eclesiastes capítulo 8, versículo 4. Alguém pode ler? Porque a palavra do rei tem autoridade suprema. E quem lhe dirá que fazes? Continue, pastora. Quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal, e o coração do sábio conhece o tempo e o modo. Porque para todo o propósito há tempo e modo, porquanto é grande o mal que pesa sobre o homem. Há um propósito para nós, gente. Há um propósito para a sua vida. Entenda esse propósito. Qual tem sido a tua motivação? Como é que está teu relacionamento com o Criador? Como é que você conhece o Deus que você serve? Não desista, gente. Não desista. Sabe por quê, gente? Nesse tempo que estou aqui em Foz do Iguaçu, dezembro de 1991, dependendo de Deus, 3 filhos, a esposa, hoje 4 netos, genros e noras. Deus nunca prometeu para Esdras, Neemias, para mim, para nós, sabe o quê?
uma caminhada tranquila. Jesus disse, no mundo tereis, mas Deus nos prometeu a nossa vitória, gente. Deus nos prometeu a nossa vitória. Eu não sei o que você tem entendido do teu propósito, do teu sonho, da tua vida. Mas sonhe, gente. Sonhe. Coloque esse sonho na presença de Deus. Lá em casa, quando era de madeira, lembram que eu mostrei para vocês ali? Deu muita chuva, deu granizo, estourou tudo. Teve que, o telhado estourou tudo, ir na Vila Portes, comprar ali um plástico, colocar em cima. Ficamos, depois de 90 dias, vocês já sabem disso. Peguei o Rodrigo e o Ronaldo, saímos para evangelizar. 15 dias fora. 15 dias. Eu poderia ligar para o meu cunhado, meus cunhados que eram empresários naquela época, outro juiz. Não, Deus, nos ajude, Deus. Nos ajude. E lá em Curitiba, no último dia, eu escuto Deus falar, ligue para fulano, uma pessoa que tinha visto 3 vezes. Ó, Deus só mandou orar para você. A pessoa começa a dizer, é verdade, é verdade. O que é verdade? Pastor, o senhor está em Foz? Não, estou aqui em Curitiba. Tem alguém na sua casa? Tem. Está lá a esposa, o filho do meio e a filha caçula. O que aconteceu? Não, pastor, que eu saí da empresa, fui na fazenda. Na fazenda, fechando o portão, sem ouvir uma voz. 100 metros depois, na minha caminhonete, eu vi a mesma voz. Cheguei na minha empresa, tenho 15 e poucos funcionários, liguei de manhã, hora do almoço, à tarde, olha, eu consegui seu telefone com a minha primeira esposa, você sabe que sou separado, não tenho muita convivência contigo, mas eu escutei uma voz. Me passa o número do seu telefone, da sua conta corrente. Passei do Bradesco. O que foi? Deus mandou mandar uma oferta para o Senhor, que ele não estava em nenhuma igreja, era o dízimo da oferta, o dízimo da colheita do arroz. Construímos a nossa casa. Essa casa que você viu ali, ó. Essa casa. É isso que Deus fez com Esdras. É isso que Deus fez com o povo dele. Despertou, gente. É isso que Deus fez Esdras entender a motivação da vida dele. É construir o altar. É construir o quê? O templo, um relacionamento. É isso que Deus mostrou para Esdras. Ou seja, conhecer Ele. Conhecer nosso Deus, o Deus que nós servimos. E uma das coisas que Deus faz com que a gente sirva, está lá em 1 Samuel 2, versículo 30. Leiam? Lembra disso? Deus fala para Samuel, Samuel, olha o que Saul fez. Longe de mim, eu honro aqueles que me honram. E a última palavra, encerrando, está lá no livro de Mateus 6,33. Eu não sei quantos sabem, eu falo isso para a honra e glória de Jesus. Estou fazendo um doutorado, que ganhei uma bolsa de estudo. Eu visito muito aqui livrarias em Foz do Iguaçu, a Página, a Cunda. Visito também lá no Catuaí para comprar livro. Vou falar sobre, estou fazendo uma pesquisa. Teria que viajar agora para a Universidade das Flores em Buenos Aires, mas ainda não estou podendo muito ficar em pé, sentado. Aquilo que eu falei, relatei para vocês. Mas todos os meus estudos, tudo, como antropólogo, psicólogo, cientista, tudo isso eu estou aprendendo, tá? A honra e a glória de Jesus. Bolsa de estudo que eu ganhei. Bolsa de estudo. Vocês estão estudando, jovens, acreditam no poder da oração. Orem a Deus. 4 mestrado, aprendendo. Por que estou falando isso para você? Sabe por quê? Eu estava na livraria Página ali, tem uma jovem que me atende, sabe que sou psicólogo, falou assim, doutor, dá para o senhor me dar um remédio? Por quê? Estou com ansiedade. Eu falei, não posso prescrever um remédio, porque a diferença do psiquiatra, quem pode prescrever o remédio é o psiquiatra. O psicólogo pode fazer uma avaliação neuropsicológica e avaliação psicológica. Diferente também do psiquiatra. O psiquiatra não pode fazer avaliação psicológica nem avaliação neuropsicológica. E o psicólogo não pode dar receita. Mas ela me conta o caso. Contou o caso para saber, eu queria saber se era um problema orgânico da ansiedade dela ou um problema emocional mental. Aí eu fui perguntando para ela, está em igreja? Estou, assim, assado. Daí, como é que foi? Levantou? Já levantei, tomei um banho e orou? Sim, orei. Vim trabalhar já. E era de tarde, umas 5 horas. Quanto tempo você ficou no teu celular? Fiquei umas 2 horas hoje. Que bom, assim, assado. Então você está precisando de um
Resolveu um probleminha? Sim. Aí contou, segundo o marido, contou lá os filhos, assim, assado. Aí eu perguntei assim, e quanto tempo você ficou lendo a palavra de Deus? Não tive tempo hoje. Ah, você não teve tempo hoje? Interessante, né? Interessante. Olha o que diz a palavra de Deus, Mateus 6,33. Busquem o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Às vezes, nós temos crise de ansiedade, de medo, de angústia, porque invertemos os valores, gente. Ficamos mais tempo no celular do que meditando na palavra do Senhor. Fazemos aquela oração mesmo de ontem. E é isso que Esdras tem entendido quando no capítulo 7, versículo 10, que ele aplica o coração a entender Deus, o propósito de tudo aquilo, o retorno deles lá da Babilônia para Judá ou Jerusalém. Ele entende isso. E a primeira coisa que vamos fazer lá é restaurar o altar. Gente, Deus está aqui nesta noite. Ele sabe o que você tem passado. Ele sabe da tua dificuldade. Mas Deus quer mudar, Deus quer transformar. Sabe por quê? Deus vai falar lá em Números que para Deus nada é impossível. Ele promete e ele cumpre. Está lá em Tito 2. Deus promete e ele cumpre. Então quero orar com vocês. Olha, nós saímos dali, gente. Pasmem, acredite se quiser. Quando a gente estava ali, tinha igreja de grande potencial financeiro, me convidaram para pagar em dólares. Me lembro perfeitamente, a Tânia deve lembrar, $1.500. Desvirtuar o propósito. Está aí. Foi lá em casa. Queria que a gente saísse dali. Não. E eu precisando, gente. E construindo aqui lutas e lutas. Oi? Daria carro tudo, gente. Mas nós tínhamos um propósito, gente. Sabíamos da nossa motivação. Sabíamos das indagações. Deus, tem que ser a tua bondade, Pai. Tem que ser a tua misericórdia, Deus. Senhor, nós queremos entender, compreender e vivenciar o Deus que nós servimos. Olha só, Esdras começa a ler um edito que aquilo que Deus tinha falado para Isaías há quase 150 anos atrás, não tinha nascido ainda Ciro. Mas quando Deus fala para Jeremias, olha, o que está vendo, Jeremias? Fica em alerta, eu velo para cumprir minha palavra. O povo de Israel brincou com Deus, mas Deus foi longano e misericordioso, retornaram. Deus está aqui nesta noite, gente. Sabe para quê? É aquilo que Edmar falou. Vamos honrar esse Deus. Olha a experiência da Cate, honrando esse Deus, juntamente com seu esposo, Iva, um fruto da vida que está aqui em Israel. Gente, Deus tem grandes coisas a mais. Tudo isso aqui um dia vai ficar. Mas os milagres Deus quer fazer na nossa vida. Eu vou pedir para a Cate e o Ivo vir aqui à frente e ungir vocês. Quem quiser, ficar grávida, se é um problema financeiro, a palavra de Deus diz que o nosso Deus é um Deus que não faz acepção de pessoas. É verdade que temos lutas, é verdade que temos dificuldade, mas Deus, como digo, nunca nos prometeu uma empreitada, uma caminhada cor-de-rosa. Muitas batalhas, mas a vitória é certa, gente. Mas às vezes, nessa batalha, temos vontade de desistir, de dar um chega para lá, não aguento mais. Não, Deus está aqui nessa noite para renovar. É o tema da igreja este ano, renovar nossa mente. Deus fez Esdras entender o propósito da vida dele. Deus trouxe na vida de Esdras o quê? Uma motivação na palavra. Ele entendeu o relacionamento que tinha que ter com Deus. Nesse relacionamento pintaram as lutas e dificuldades. Ele entendeu que o Deus que ele serve é o nosso Deus, um Deus que realiza sinais, prodígios e maravilhas.